Olá, gente. A nossa aula de hoje é sobre a interação gênica, a epistasia e a polimeria ou poligenia. O que vem a ser interação gênica? Lembra que até agora nós nos preocupamos com um par de genes gerando uma informação. Então eu tinha um par de alelos determinando uma característica, um fenótipo. A partir de agora eu tenho mais de um par. Na realidade, eu posso ter 2, 3, 4 pares que vão interagir, vão agir juntos na determinação de uma característica. Existem vários exemplos, várias formas de interação gênica. Na realidade, hoje já se admite que a grande maioria das informações genéticas são de interações e não apenas um par participativo. Mas vamos ver alguns exemplos clássicos. E o mais clássico da interação gênica é justamente a cristas de galináceos. Vamos observar. Existem 4 cristas básicas de galináceos. A primeira, denominada de crista nós. A crista nós se caracteriza pela presença de 2 pares de genes, o par E e o par R, onde, em ambos os casos, eu tenho que ter a dominância. Então, eu tenho a dominância do E e a dominância do R. O segundo caso é a crista ervilha, onde o par E continua em dominância, mas agora eu tenho o R em homozigose recessiva. Então, repara que antes ele estava em dominância, agora ele está em homozigose recessiva. O terceiro caso é a crista rosa, onde eu inverti. Agora, quem está em homozigose recessiva é o par E. O par R apresenta dominância. É importante lembrar que o traço indica que tanto ele pode estar em homozigose dominante ou em heterozigose. Não importa, eu tenho a presença do gene dominante, ele já é suficiente, mesmo em dose simples, para determinar uma característica. E o quarto caso é quando eu não tenho mais a dominância. Todos os genes estão em homozigose recessiva, tanto o par E quanto o par R, determinando então a chamada crista simples. Então eu tenho 4 cristas, dependendo de como os genes se encontram para interagir. Vamos observar um exemplo. Olha só. Imagine que eu faço o cruzamento entre 2 galináceos. Um que apresente a crista rosa, o outro que apresente a crista ervilha. Então, repara que a crista rosa, eu tenho o par E em homozigose recessiva, o par R em homozigose dominante. Na crista ervilha, o par E em homozigose dominante e o par R em homozigose recessiva. Quando esses galináceos da geração parental, ou geração P, formam seus gametas, esse vai gerar um gameta apresentando o gene Ezinho e o gene Rzão. Esse vai apresentar o gene Ezão e o gene Rzinho. Lembra que nós estamos obedecendo aqui a primeira lei de Mendel. Ao fecundar, nós vamos ter na geração F1 a formação da crista nós. Por quê? Vai juntar o Ezinho com o Ezão, o Rzão com Rzinho. Então eu passo a ter um animal em dihibridismo, ou seja, os 2 pares em heterozigose. Se eu autofecundar F1, quer dizer, cruzar 2 indivíduos, né, um macho e uma fêmea, de crista nós, eu vou obter em F2 a seguinte característica. Repara, vamos observar agora o chamado diagrama de Punnett, o quadro de Punnett. Olha só, eu aqui tenho os gametas femininos originários da fêmea heterozigoto. E aqui os gametas masculinos originários do macho heterozigoto. Lembra que como cada par está em heterozigose, eu tenho a formação de 4 padrões. Um gameta carregando o Ezão e o Rzão, o outro gameta carregando o Ezão e o Rzinho, o outro o Ezinho, o Rzão, e o outro o Ezinho, o Rzinho. E agora eu começo a combinar esse com esse, gerando aqui. Esse com esse, gerando aqui. E assim sucessivamente. Então eu vou obter em F2 16 combinações possíveis.
Se eu contar, eu vou ver que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 16 combinações possíveis, 9 vão apresentar a crista nós. Por quê? Porque cada par vai carregar pelo menos um gen dominante. Agora vamos observar a crista ervilha. Na crista ervilha, ó, eu tenho que ter o E em dominância e o R em homozigose recessiva. Então, olha lá, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, em 16 combinações, 3 vão apresentar a característica E dominante, R recessivo, o que dá a crista ervilha. Agora, a crista rosa. Em 16 combinações, eu vou encontrar 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 possibilidades em 16, onde o par Ezinho está em homozigose recessiva e o Rzão em dominância. E uma, quando a condição toda está em homozigose recessiva. Ora, se eu obtive 9, 3, 3, 1, eu mantive a proporção mendeliana. Logo, esses pares encontram-se em cromossomos não homólogos. Obedecem à segunda lei de Mendel. Eles se segregam independentes, gerando, então, a combinação de F2. Bem, o nosso segundo caso é a epistasia. Na realidade, a epistasia não deixa de ser um fenômeno de interação gênica. Só que ao invés de nós termos 2 ou mais pares interagindo para uma determinada característica, na realidade, nós temos um par interferindo na característica. Por exemplo, em determinados galináceos, existe um gene Czão que determina a plumagem colorida. E o gene Czinho, o seu alelo recessivo, determina a plumagem branca. Até aí, um par determinando um fenótipo. Porém, existe um outro par onde um gene, o Izão, chamado de epistático, anula a ação do gene Czão, faz com que ele se comporte como Czinho. Então, na realidade, se este gene Izão estiver presente no genótipo, ele vai anular a ação do Czão. Então, é como se o animal fosse homozigoto recessivo, Czinho, Czinho, mesmo que ele tenha no seu genótipo um Czão. Esse gene que tem a capacidade de anular a ação de um outro é chamado de epistático. E aquele gene que sofre a ação da anulação é chamado de hipostático. Existem duas epistasias, a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Ela é dita dominante quando o gene epistático é um gene dominante. E ela é dita recessiva quando o gene epistático é recessivo. Logo, para que essa epistasia aconteça, ele tem que estar em homozigose recessiva. Vamos ver inicialmente a epistasia dominante. E a epistasia dominante, nós temos um exemplo clássico, que é a plumagem de galináceos. Nós vamos cruzar um macho colorido, onde eu tenho Czão, Czão, quer dizer, ele está em homozigose dominante, e Izinho, Izinho, ou seja, não existe o gene epistático. Com uma fêmea branca, Czinho, Czinho, quer dizer, ela é branca porque não tem o gene Czão para a cor, porém, ela tem aqui o gene epistático em homozigose. Ao gerar gametas, o macho gera Czão e Izinho, a fêmea gera Czinho e Izão. Ao cruzar esses gametas, nós vamos obter, na geração F1, o animal branco, Czão, Czinho. Ora, Czão, Czinho faria com que este animal tivesse cor, tivesse a plumagem colorida. Porém, a presença do gene Izão anula o gene Czão. Então, ele passa a se comportar como se fosse Czinho. Logo, ele vai gerar uma plumagem branca. Então, ó, esse gene Izão aqui, proveniente da fêmea, anulou a ação do gene Czão proveniente do macho. O animal, então, passa a ser branco, não porque ele é Czinho, Czinho, mas pela presença do epistático que anulou o funcionamento do Czão. Ao fecundar F1, quer dizer, autocruzar F1, nós vamos obter em F2 a seguinte
condição. Repara. Então, olha só, nós temos 4 gametas femininos, 4 gametas masculinos, obedecendo àquela segregação independente. E vamos cruzar. Aí nós vamos obter 16 combinações. Mas vamos observar aqui uma coisa. Cesão daria a cor ao animal, mas o gene epistático anula a ação, o animal é branco. Cesão daria a cor ao animal, mas o gene epistático dá branco. Cesão daria a cor ao animal, mas o gene epistático daria branco. Cesão, cor. Gene epistático, branco. Branco pela presença do epistático. Branco pela presença do epistático. Mas, de qualquer maneira, este animal aqui seria branco. Por quê? O C não existe. Ele está em homozigose recessiva. Branco pela presença do epistático. Branco, tanto pela presença do epistático, porém, a homozigose recessiva gera um animal branco. Ó, branco pelo epistático, branco pelo epistático, branco pelo epistático. Nesses dois casos aqui, o animal é branco porque é Czinho, Czinho, não existe epistático. Aqui ele é branco, Czinho, Czinho, não existe epistático. E aqui ele é colorido. O cesão está presente e o epistático não está presente. Ora, se nós contarmos, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 animais brancos, 3 animais coloridos. Ou seja, quando a epistasia é presente, aquela proporção de 9, 3, 3, 1, ela não vale. Por quê? Genotipicamente falando, não houve alteração do genótipo. Porém, o fenótipo sofreu alteração pela entrada do epistático. Então aqui eu tenho uma condição não mais de 9, 3, 3, 1, e sim de 13 para 3. Existem ainda alguns autores que consideram que nós deveríamos contar apenas quando o epistático está presente. Que seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repara, eu estou contando só a presença do epistático, 12. Então ele é 12, por quê? Porque o epistático está presente. 3 para colorido e 1. Esse 1 aqui, ele é branco porque ele é branco. O epistático não está existindo. Então, na realidade, nós podemos encontrar duas maneiras de exemplificar isso. Ou a contagem total, 13 para 3, ou a contagem de 12, 3, 1. Mas isso varia de autor para autor. Eu sempre digo o seguinte, vamos usar o conceito geral. 13 brancos, 3 coloridos. Então, o que nós acabamos de ver foi a chamada epistasia dominante. Agora vamos olhar a epistasia recessiva. Em camundongos, existe um par que determina a coloração básica dos animais. Quando o animal é azão-azão ou azão-azinho, quer dizer, quando ele é dominante, ele tem uma coloração chamada de agute, que dá um castanho acinzentado. Quando ele é azinho-azinho, ele tem a cor preta. Acontece que existe um segundo par, o pezão. Quando o pezão está presente, ele permite que tanto o azão, que determina o agute, quanto o azinho, que determina o preto, se manifeste. Então, o animal vai ter perfeitamente as suas cores. Porém, se nesse par do P ele estiver em homozigose recessiva, pezinho, pezinho, isso vai impedir a ação tanto do azão quanto do azinho. E o animal, então, se torna albino. Então, na realidade, eu passo a ter 3 fenótipos. Os 2 originais, agute e preto, e o albino, por interferência epistática de um outro par, em homozigose recessiva. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Eu tenho um animal preto, olha lá, azinho, azinho, ele é preto. O gene pezão presente permite que esse par interaja. E um outro animal branco, azão, azão. Azão, azão, ele deveria ser agute. Porém, a presença do gene pezinho em homozigose recessiva anula a ação do azão. Esse animal, então, ao invés de ser agute, passa a ser albino. Ao gerarem gametas, eles vão produzir em F1 o agute.
Azão, azinho, agute. Pezão presente permite que o par funcione. Então o animal ganha a condição de agute. Quando nós fecundarmos F1, vamos obter em F2 uma outra proporção. Vamos ver. Formação de gametas femininos, obedecendo à lei mendeliana, sem problemas, gametas masculinos. Ao cruzar, nós vamos obter em F2 16 combinações. Agora, observemos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animais agute. Por quê? Porque o azão está presente e o pezão também está presente. Eu tenho 1, 2, 3 animais pretos. Por quê? Eu tenho o A em homozigose recessiva e o pezão está presente. E eu tenho 1, 2, 3, 4 animais brancos. Esses 3 animais aqui, este e este, deveriam ser agute. Mas a presença do par P em homozigose recessiva anula a ação do gen azão. Então ele passa a não funcionar, o animal se torna albino. A mesma situação aqui. Neste caso, o animal deveria ser preto, mas a presença do par em homozigose recessiva anula a ação do gen azinho. Então eu tenho uma proporção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 16 agutes, 1, 2, 3, 3 para 16 preto e 1, 2, 3, 4, 4 para 16 branco. Repare que novamente nós tivemos a alteração na proporção fenotípica, que era 9, 3, 3, 1, passa a ser 9, 3, 4. Isso por quê? Porque nesta situação aqui eu tenho a anulação do gen funcional. Esses são os fenômenos da epistasia, ou seja, eu tenho um par anulando a ação de outro par. O nosso terceiro assunto é a herança quantitativa ou poligenia ou polimeria. O que vem a ser herança quantitativa? O nome está dizendo, quantidade. Na realidade, o que importa agora não é se o gen é azão, azinho, bezão, bezinho. Não é a qualidade do gen que importa, e sim a quantidade presente do gen. Quantidade, como assim? Bem, quando nós temos um genótipo, quando nós temos cruzamentos, existe a combinação de genes dominantes e genes recessivos. Na herança quantitativa, que é uma herança de efeito acumulativo, quanto mais genes dominantes nós tivermos presentes num genótipo, mais será a ação expressiva do fenótipo. Quer dizer, eu tenho mais genes dominantes, mais acentuado se torna o fenótipo. A partir do projeto Genoma, os cientistas começaram a desconfiar que a grande maioria das situações que acontecem conosco são de herança quantitativa. Na realidade, hoje se sabe que o monohibridismo, quer dizer, um par, uma característica, é pouco comum dentro do organismo. Não é que não exista, até existe. Mas, na realidade, o grande fenômeno ocorre na interação de vários genes. Porque a gente não pode esquecer que mesmo a herança quantitativa, ela não deixa de ser um caso de interação gênica. Por quê? Porque eu tenho mais de um par interagindo para a determinação de um fenótipo. Lembra quando nós vimos o fator RH, que nós vimos que existiam 3 pares, o C, D e o E, mas que na realidade o par predominante era o D, tanto é que nós usávamos o Dzão ou o Rzão para a determinação do fator RH. Na realidade, nós temos aí um fenômeno de interação, 3 pares interagindo para a determinação de um fenótipo. A herança quantitativa não foge a isso. A única grande diferença é que eu vou contar. A interação, ela se faz presente pela quantidade de genes e não pela qualidade dos genes. Na maioria dos casos do nosso organismo, o mais estudado para herança quantitativa é a pigmentação, seja da pele, seja do cabelo, seja do olho. Então, um exemplo clássico é a interação para a formação da coloração da nossa pele. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: a herança quantitativa, ela vai determinar o quanto de melanina nós temos na nossa pele, e não
a capacidade de produzir a melanina. Na realidade, a capacidade de produzir a melanina é uma exclusividade de um par. Então, se eu sou dominante, eu produzo melanina. Se eu sou recessivo, eu não produzo melanina. Nesse caso, eu sou albino. Bem, produzir melanina. Agora, quanto de melanina eu vou ter na minha pele? Isso é uma herança quantitativa. Então, repara que é uma grande diferença. Eu tenho a proteína? Tenho. Agora eu vou concentrá-la. Eu não tenho a proteína. Se eu não tenho, a herança quantitativa, neste caso, perdeu a sua função. Eu vou concentrar o quê? A proteína não existe. Então, são duas situações bem distintas. Eu produzo e concentro. Vamos analisar o quadro que demonstra a nossa quantidade de melanina a nível da pele. Vamos a ele. Olha só. Na herança quantitativa, é muito comum nós dizermos o seguinte: possivelmente, é possível que existam tantos genes envolvidos nessa herança. A determinação precisa, ela é muito difícil. Nós temos a quantidade de genes dominantes expressas aqui. Esse zero aqui representa a ausência de dominantes. Ou seja, essa pessoa aqui não teria dominante nenhum. Ela seria, totalmente recessiva. Neste caso, ela vai ter a menor expressão genética. Quer dizer, ela vai ter a menor concentração de melanina possível. A pessoa seria branca. Com a entrada de um gene dominante, ela ganha um pouco mais de melanina. Então, olha, tanto faz seu P quanto faz seu S. Não importa. Eu tenho um gene dominante. Então, esse genótipo ou esse genótipo concentra. Então, a pessoa é classificada como um mulato claro. Entrou dois genes dominantes. Eu tenho aqui, o Pzão e o Szão. Eu poderia ter os dois sendo P, ou eu poderia ter os dois sendo S. Não importa, qualquer que seja esse genótipo, eu vou concentrar mais um pouco. A pessoa é mulato médio. Ao entrar três genes dominantes, Pzão, Szão, Szão, ou Pzão, Pzão, Szão, Szinho. Eu tenho três, eu vou concentrar mais um pouco. A pessoa seria mulato escuro. E com 4 genes dominantes, os 4 genes, a pessoa teria o máximo da expressão gênica, quer dizer, a maior concentração possível de melanina. A pessoa seria negro. Já se admite hoje em dia que a concentração de melanina da nossa pele não é determinada por 2 pares, e sim por 3 pares. Automaticamente, se eu tenho 3 pares, eu vou aumentar os meus fenótipos. Então, admite-se que hoje, ao invés de ser branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro, seria branco, mulato muito claro, mulato médio, mulato escuro, mulato muito escuro e o negro. Não se tem ainda uma conclusão definitiva. Estudos mostram que isso pode acontecer. Na realidade, a herança, ela é determinante quanto quantitativo. Agora, para que nós possamos precisar quantos genes estão envolvidos, fica mais complicado. De qualquer maneira, é interessante salientarmos o seguinte: numa população, a herança quantitativa sempre vai apresentar a menor quantidade de indivíduos dos 2 extremos. Ou seja, o mínimo da expressividade e o máximo da expressividade em uma população sempre será encontrada em menor quantidade. E o ponto médio da herança, nesse nosso exemplo aqui, o mulato médio, será sempre o máximo da expressividade. Bem, um outro exemplo também a respeito da coloração, no nosso caso, pela concentração de melanina, são os olhos, a cor dos olhos da gente. A herança quantitativa na cor dos olhos. Vamos observar aqui uma pessoa
com o olho azul, olha lá, ó, ela é totalmente recessiva, então isso significa que ela tem o mínimo da expressividade genética. E uma pessoa totalmente dominante, com olho castanho escuro, então ela vai ter o máximo da expressividade genética. Quando você gera um descendente do cruzamento de uma pessoa de mínimo com uma pessoa de máximo, você obtém na F1 o ponto médio da herança. Ou seja, no nosso caso aqui, uma pessoa com olho castanho claro. Ó, eu tenho dois genes dominantes, o Azão e o Bzão. Ao fecundar F1, nós vamos obter em F2 a seguinte proporção. Então, olha lá, eu tenho os gametas femininos, os gametas masculinos, obedecendo a lei mendeliana, sem problema nenhum, e o cruzamento. Agora, vamos observar uma coisa. Esse primeiro indivíduo aqui apresenta o máximo da expressividade genética. Todos os genes são dominantes, ele é castanho escuro. Esse indivíduo daqui apresenta o mínimo da expressividade genética. Todos os genes são recessivos. Então eu tenho 4 genes dominantes, determinando o máximo da concentração de melanina. Agora vamos procurar aqui com 3 genes dominantes. Ó, eu tenho esta situação aqui, ele é castanho médio. Ó, esta situação aqui, castanho médio. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora vamos procurar com 2 genes dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 em 16, castanho claro. Agora vamos procurar com um gene dominante. Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 com um gene dominante, o que dá a coloração verde. E um só com a coloração azul, que é o mínimo da expressividade. Repara que a proporção agora fugiu ao 9,331. Ela formou uma curva. Repara só. 1, 4, 6, 4, 1. Na herança quantitativa, a curva das proporções fenotípicas, ela obedece à chamada curva de Gauss, que é a curva normal, onde o ponto mais alto indica o ponto médio. Quer dizer, naquele ponto é o maior quantitativo populacional com aquela característica. No nosso exemplo aqui, no caso, o claro. Você deve ter observado que não existe olho preto. Na realidade, é o castanho escuro, que para nós tem a sensação de preto. A coloração vai castanho escuro, castanho médio, castanho claro, verde e azul. É óbvio que se eu aumentar o meu quantitativo, possivelmente criaremos novas variações, o que já está sendo feito em estudo. Então, a herança quantitativa, ela foge um pouco àquela proporção mendeliana pelo fato de que agora não importa qual é o gene, e sim qual a quantidade de genes envolvidas naquela situação. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Nós estudamos a interação gênica, a epistasia e a herança quantitativa. Então, refaça seus estudos. Faça bastante exercício, principalmente na herança quantitativa, quando você se preocupa com a quantidade e não com a qualidade. Observe atentamente o problema da ação de mais de um par, tanto no fenômeno epistático quanto no fenômeno da interação pura. Fazendo exercícios, dando uma pesquisada, olhando outros exemplos, você vai ver que, na realidade, o dia a dia da gente está muito mais ligado à interação do que propriamente mono ou de hibridismo. Bom estudo. Na aula de hoje, falamos sobre interação gênica, epistasia e polimerias. Nós hoje estudamos a interação gênica e os processos epistáticos. Vimos que, na realidade, a epistasia e a interação gênica é uma coisa só, apenas o foco muda. Né? Interagir gene significa a ação conjunta de mais de um par para um determinado fenótipo. Sendo que, se o caso for epistático, essa ação se tornará nula,
um par anula o funcionamento do outro. Então, na epistasia, a característica está na anulação da ação de um gene. Na interação como um todo, está na ação conjunta para um determinado fenótipo. Porém, não podemos esquecer nunca que interação gênica e epistasia são um fenômeno basicamente único. Estudamos a herança quantitativa ou poligenia. O outro fenômeno estudado foi a herança quantitativa, onde o importante está na quantidade de genes dominantes. Quanto mais genes dominantes eu tenho, mais expressivo é o meu fenótipo. Lembrando que nós partimos sempre da menor expressividade gênica até atingir o máximo da expressividade gênica, tendo sempre na herança quantitativa o ponto médio da herança, aquele ponto onde nós vamos encontrar o maior nível populacional expressando aquele fenótipo. A herança quantitativa se reporta muito à curva normal da estatística, onde o pico da curva se liga ao quantitativo populacional mais presente para aquele fenótipo. Bons estudos! Bem, colega, nós sabemos, através das pesquisas modernas, que, na realidade, o nosso funcionamento se deve a ações de interação. Seja elas quantitativas ou não, a interação de genes no nosso genótipo é que efetivamente produz um fenótipo que nós estamos acostumados. Então, eu acho que é uma aula que merece um ênfase, né? Não só nos exemplos clássicos, como crista de galinha, pelagem de camundongo, seja por fenômeno epistático ou não. Mas eu acho que vale a pena pesquisar, após o projeto Genoma, que quadros de interação foram descobertos. O que nos nossos fenótipos são representados por a interação gênica, seja quantitativa ou qualitativa, não importa. Eu acho que o foco da genética tende a caminhar para o fenômeno da interação gênica.